Desespero tomou conta da bancada bolsonarista depois do tarifaço do Donald Trump, porque pegou muito mal o posicionamento dos bolsonaristas contra a reciprocidade brasileira, uma medida certa do governo Lula, porque agora o governo pode ou não adotar a reciprocidade com o governo americano, mostrando que há um interesse com o bem nacional. E vários bolsonaristas da oposição votaram junto com o governo, mas os aliados do Eduardo Bolsonaro racharam a base porque eles começaram a atacar aqueles que votaram a favor do governo. Só que depois começou a circular algumas informações que a tarifação não seria tão ruim para o Brasil não. O Brasil inclusive pode ter crescimento de PIB por conta disso. E aí começaram a falar para não pegar tão mal pro Bolsonaro, olha, não, o Bolsonaro liberou a bancada, pastel atrás do outro. Também vão escutar Eduardo Bolsonaro é pedir pra se lascar. E o pior foi o Aloysio Nunes, que foi ministro do governo Michel Temer das Relações Exteriores, destruindo o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro não tem substância nenhuma, que o Trump ele tem lá as loucuras dele, mas ele tem uma ideia, o Bolsonaro não tem nada, absolutamente nada, vergonha e vexame atrás do outro. Coloque nos comentários, primeiro, eu quero saber uma coisa. Você gostou da ação do Lula de adotar a reciprocidade? Segundo ponto, o Eduardo Bolsonaro, ele prejudica mais o... Ele prejudicou a bancada, ele prejudicou o pai. É impressionante isso. Vai afetar a percepção da população com relação ao Bolsonaro? E o Brasil, com essas tarifas do Trump, vai conseguir ter crescimento do PIB? O que você acha? Deixe no comentário resumindo o Eduardo Bolsonaro em uma palavra. Na minha opinião, piu-piuzinho. E na sua, gostou da reação do governo? Então você vai deixar o like no vídeo, claro. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva também no canal. Quando o Donald Trump fez o anúncio que iria taxar todos os países, ele taxou até uma ilha que só tem pinguim lá. Uma coisa impressionante. Tá taxando o Rap Fit por fazer ali a sua sambadinha. Inclusive, quero compartilhar aqui com vocês um fato curioso da minha vida. Eu faço aula de samba de gafieira e eu estou aprendendo a fazer a escovinha. Que passo infernal de difícil. Mas enfim, voltando pra cá. Começaram algumas projeções a respeito de crescimento de PIB. E um dos países que podem ser beneficiados com o crescimento de PIB por conta das tarifas do Donald Trump é o Brasil. Foi divulgado, tudo bem, um estudo de economia de uma universidade lá em Auckland, na Nova Zelândia. E esse estudo mostra que a própria Nova Zelândia, Coreia do Sul, a Austrália, a União Europeia e o Brasil podem ter crescimento de PIB. O PIB pode crescer por conta das tarifas do Trump. Porque como vários países vão ter dificuldade para importarem para os Estados Unidos e vão ter ali essa disputa comercial, o Brasil ele pode expandir os seus mercados e importar mais para os Estados Unidos, além do mercado interno, que vai fazer com que a inflação possa cair. Então, para o Brasil, tem sido um saldo potencialmente positivo. A bancada do PL ficou muito irritada com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro e dos seus aliados. Porque quando começou a possibilidade da tarifação do Donald Trump, o governo brasileiro falou o seguinte, olha, a gente tem que responder diplomaticamente. Como que a gente vai fazer isso? Vamos adotar a reciprocidade. Eles vão taxar lá, nós vamos taxar aqui. Só que, para que nós conseguirmos fazer isso de modo mais ágil e termos uma resposta rápida, até mesmo para podermos ir para a mesa de negociação, nós precisamos ter uma lei que facilite isso. Então foi colocada no Senado pela própria senadora Tereza Cristina, que é bolsonarista, para que houvesse essa reciprocidade, porque ela estava pressionada pelo agro. O agronegócio brasileiro está com medo dessas taxas. E nós sabemos que o Departamento de Agricultura, que é como se fosse o Ministério da Agricultura lá dos Estados Unidos, falou que o agronegócio brasileiro pode muito se beneficiar com essa crise tarifária do Donald Trump. Então o que aconteceu? A oposição votou junto com o governo. Os aliados do Eduardo Bolsonaro começaram a criticar aqueles que votaram junto com o governo. Começaram a criticar os integrantes do PL, rachando a base e criando indisposições. Só que depois, quando começou a parecer que, olha, não vai ser tão ruim para o Brasil, nós podemos ter oportunidades, o Sóstenes Cavalcante chegou e falou assim, não, o Bolsonaro liberou a bancada, Por quê? De um modo desesperado, eles queriam aliviar a barra pro Bolsonaro. Por quê? Porque se posicionar contra a reciprocidade brasileira ao Donald Trump, só para fazer um gesto, pegaria mal pro agronegócio. Porque uma coisa é o mundo que nós vivemos, que é o mundo real. Outra
É o mundo da fantasia dos bolsonaristas. Para vocês terem uma ideia, eles até estavam acreditando que o Donald Trump, na hora que fosse anunciar as tarifas contra o Brasil, ele iria citar o país. E o Brasil não foi nem citado. Não foi nem citado. Apareceu lá o nome do Brasil num papel do Donald Trump, mas o Trump não citou, não falou nada, nem da Argentina. Inclusive a tarifação do Brasil pela Argentina é a mesma, mostrando que essa bugice do Javier Milei não influenciou em absolutamente nada a decisão do Donald Trump de taxar os países. Pode ir lá lamber o pé à vontade, não vai funcionar. É um delírio dos bolsonaristas acreditar que o Trump iria, num anúncio mais importante dos últimos 100 anos da economia americana, ele iria perder um tempo para falar de um país da América Latina, do terceiro mundo, do local subdesenvolvido, que é tudo que o Trump pensa. Olha, é por isso que o Aloysio Nunes, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Michel Temer, disse para o UOL que o apoio do Bolsonaro ou a presença do Bolsonaro constrange a direita brasileira. Constrange, é constrangedor. Por quê? Na visão do Aloysio Nunes, o Trump, pelo menos, tem alguma ideia. Qual é a ideia do Trump? Taxar, tarifar e atacar universidades. Aí você pode questionar se é uma ideia aceitável, se é uma ideia questionável, enfim, mas ele tem uma ideia. O Aloysio Nunes falou o seguinte: qual é a ideia do Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Ele não tem ideias claras ou previsíveis. O Bolsonaro não tem substância nenhuma. Ele é um fardo, ele é um constrangimento para a direita e para os seus próprios aliados. Porque ele se posicionar ao lado do Donald Trump contra os interesses nacionais é uma grande bobagem. Uma besteira imensa. É muito troncho, né? Por isso que... o que o Aloysio Nunes falou, ele tá ali compatível com o que a pesquisa Quest mostrou. Porque a pesquisa Quest mostrou que nós temos uma quantidade maior de pessoas que temem a volta do Bolsonaro do que a vitória do Lula. Porque o Bolsonaro ele não tem absolutamente nada, ele não tem projeto, ele não tem nada. E hoje ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com ele mesmo. O Lula, você pode questionar o que ele quer. Você pode questionar, falar, o Lula com esse plano dele de aumentar custo, endividamento de famílias ou aumento do Estado, é certo ou errado? Você pode questionar, mas o Lula tem um plano claro. Qual é o plano do Bolsonaro? Vamos tirar o Estado. Ah, mas a iniciativa privada vai atuar? Não, isso a gente não sabe. Então ele causa temor, ele causa tensão, causa constrangimento. Por isso que ele está perdendo e a pesquisa Quest mostrou também que os candidatos que ficam muito atrelados ao Bolsonaro também estão perdendo e vão perder. E vão perder. Então é muito interessante que essa situação das tarifas também nos ajuda a ilustrar a situação política que nós estamos vivendo e ajuda a ilustrar também por que o Lula, apesar de tudo que falam dele, é o favorito para vencer 2026. E como que também a direita quer que o Bolsonaro se lasque e não vai mover um palito, como diria um tio meu, para a anistia do Bolsonaro.